do Severino José da Silva, o manobrista da academia, mas que também realizava outros serviços, entre eles manusear produtos químicos para a limpeza dessa piscina. O Severino disse que um dos donos, o Celso, que o orientava a colocar alguns produtos químicos dentro do balde para depois professores de natação despejarem os produtos na água. E foi justamente o que aconteceu. No sábado, o Celso teria enviado mensagens ao Severino orientando algumas quantidades de cloro. O Severino colocou esse cloro no balde e depois deixou à beira da piscina. Só que 10 minutos depois, 6 alunos passaram mal. Entre esses alunos, a Juliana Baceto, de 27 anos, que não resistiu e morreu. Então, esses responsáveis devem esclarecer esses fatos. O Severino ainda não foi indiciado, prestou depoimento e foi liberado. Nesse depoimento, um outro nome importante foi revelado, o do Reinaldo, um outro manobrista dessa academia, que apareceu em imagens de câmeras de segurança no sábado à noite, dentro do estabelecimento, que já estava fechado. E não era um dia de trabalho do Reinaldo, era um dia de folga, e mesmo assim ele foi à academia já no fim da noite. A polícia quer entender o do porquê isso, quem mandou o Reinaldo ir até o local e se ele ocultou alguma prova. A polícia ainda deve ouvir também esse Reinaldo. Hoje pela manhã, uma testemunha foi prestar depoimento, mãe de uma criança de 5 anos, que fazia até então aula de natação nessa academia no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. Essa mãe pediu para a gente não identificar se é um filho ou uma filha, mas é uma criança de 5 anos. Uma criança que fez cirurgias no ouvido e no nariz e estava com problema na recuperação dessas duas cirurgias. E essa mãe levou justamente a criança ao médico e depois de exames, o médico identificou que a química da água da piscina estava prejudicando na recuperação dessa criança. Esse é um ponto importante também que a polícia colheu nesta manhã. Diversos exames já foram realizados, mas o laudo do gás tóxico ainda não saiu. Deve demorar um pouco. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto e as atualizações, é claro, que a gente traz na Rádio Bandeirantes, pessoal. É isso, é só com a investigação que a gente vai avançar e até para que providências possam ser tomadas para que nada parecido, longe disso, aconteça, né, Zaida? Só investigando, sabendo com detalhes exatamente o que levou a esse acontecimento. Sim, até para tomar como lição, né? Para atuação do poder público, fiscalização, esse tipo de coisa. Para que, inclusive, os que têm esse tipo de negócio que aprendam também o que deve ser evitado, o tipo de procedimento que deve ser padrão. E, claro, o lamento geral, né, a nossa solidariedade com uma pessoa que morreu numa ação absolutamente inocente, né, numa aula de natação, e acabou contaminada e perdeu a vida. Além daqueles que foram hospitalizados, o próprio marido dela, eu não sei a atualização, mas a última informação é que também é uma situação crítica, né? A informação do pai dele é que ele hospital, né? Evoluía lentamente, mas evoluía, Zaidan. Se Deus quiser, ficará bem. Ô Zaidan, só pra gente fechar, uma notícia que não deu tempo da gente falar aqui ao longo do programa, apesar de ter citado os Estados Unidos em outras oportunidades, daquele comunicado que foi feito pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que emitiu uma licença autorizando o fornecimento de bens, tecnologia, software ou serviços dos Estados Unidos, dos próprios empresários americanos ou do governo americano, para exploração, desenvolvimento ou produção de petróleo e gás na Venezuela. Permissão aguardada há muito tempo que pode ajudar a aumentar a produção. Muito se falava, as reservas da Venezuela eram imensas, a produção propriamente dita nem tanto. O que significa, além do aspecto que envolve a liberação pelos Estados Unidos para que haja esse fornecimento? Bom, primeiro a ironia que fica contida na expressão livre empreendedor, né? Quando, na verdade, o sujeito só pode fazer investimentos que o governo de seu país autorize.
E é o caso. Essas empresas só poderão investir agora porque houve autorização do governo dos Estados Unidos. E, claro, tudo isso se insere aí num contexto maior, preocupante, dramático, que é o fato de que os Estados Unidos estão decidindo a respeito da produção de petróleo na Venezuela. Inclusive, a compra de parte considerável do petróleo, determinaram quais países não podem comprar petróleo da Venezuela. A Venezuela não pode livremente vender petróleo para países, inclusive no caso de Cuba não é nem exatamente uma venda, né? Mas é um programa de ajuda mútua. E a Venezuela tem cumprido essas ordens. Infelizmente, isso pode ser uma tentativa de ganhar tempo até as eleições legislativas nos Estados Unidos, eleição de meio de mandato, o Trump perdendo maioria, tendo mais dificuldades para tomar decisões. Mas o que se vê hoje, na prática, é uma política de rendição, infelizmente. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta aqui. Até amanhã a todos. Abraço, Ronald. Abraço, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua participação. Através do Fala Galera, você entraria com força máxima ou daria oportunidade a mais garotos da base no time titular na última rodada contra o São Paulo no Moisés Tucarelli? Opine 971021493 971021493. Com as suspensões de Isaac e Diego Torres, quem você escalaria no meio-campo do Bugre? Como sugestões: Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira ou Ralf, ou outro, né? Quem é que você escalaria, hein? 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações.
Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Ponte inicia pagamentos de funcionários e prestadores de serviços em atraso. Planejamento do clube é passar por uma reorganização para entrar na Série B com menos débitos. Hoje, a Ponte também efetuou pagamentos atrasados dos jogadores. Após denúncia de suposto esquema de propina envolvendo o clube, Ponte se manifesta nas redes sociais e diz que vai instaurar sindicância interna para apurar o caso. Ponte espera pelos retornos de Serginho e Bruno Lopes para a disputa da Série B. Ambos estão emprestados ao Norte para a disputa do Campeonato Mineiro e devem retornar após o fim do estadual. Destaque do portal carlosbatista.com.br. São Paulo sonda compra de Manto, mas Federação veta e mantém o jogo no Majestoso. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Elenco do Guarani ainda tem mais 3 atividades antes do duelo contra o Palmeiras na Arena Barueri, no domingo, 20h30. Bugre entra em reta final de preparação para a decisão do próximo domingo. Rian é liberado pelo departamento médico e aumenta a disputa na lateral direita. Defensor foi titular da atividade de ontem contra o Bernou. Após ser vetado do jogo treino devido a um desconforto muscular, Kevin foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente nesta quarta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube monitora possível aumento nas cotas da Série C para 2026. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Palmeiras inscreveu John Arias no Paulistão e o meia colombiano reforça a equipe de Abel Ferreira para a fase final do estadual. Verdão registrou o contrato do jogador no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e ele já está regularizado para jogar. No entanto, Arias será baixa nos próximos 2 jogos da equipe contra Internacional pelo Brasileiro e Guarani pelo Paulista. O jogador só chegará ao Brasil no final da semana. Pauta 2. Santos não terá Neymar e Gabigol no duelo contra o Atlético Paranaense, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam daqui a pouco às 19 horas na Arena da Baixada em Curitiba. Dupla foi preservada por causa do gramado sintético. Neymar está recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto Gabriel sente dores musculares. Ambos devem retornar ao time na partida contra o Velo Clube pela última rodada do Campeonato Paulista. Pauta 3. Maurício do Palmeiras se naturaliza paraguaio e pode jogar a Copa do Mundo de 2026. Meia tem pai nascido no país vizinho e está apto a ser convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. Jogador que chegou a defender seleções brasileiras de base, avaliava essa possibilidade desde 2022, quando surgiu no Internacional. Só lembrando que, a partir do instante que ele jogar pela seleção paraguaia, não poderá nunca mais vestir a camisa da seleção brasileira.
17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. A diretoria da Ponte Preta já pensando na sequência da temporada, tanto na disputa da Copa do Brasil quanto na disputa da Série B, já está de olho no mercado. A diretoria conta com os retornos de Bruno Lopes e Serginho, ambos estão emprestados ao Norte Esporte Clube, time da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Além desses dois jogadores, a diretoria busca pelo menos mais 4 reforços para a sequência da temporada e daqui a pouquinho vou trazer quais posições são as prioridades do departamento de futebol da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, hoje o volante William Farias concedeu entrevista coletiva no Brinco de Ouro. Breno Beretta esteve presente por lá e daqui a pouquinho a gente vai ouvir as palavras do capitão e camisa 5 do Bugre. Batista. 17:09 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, daí manda aí um joinha, manda aí um like para nós. Muito bom tê-lo como companhia nesta tarde e noite desse dia 11 de fevereiro de 2026. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h14, hoje até às 19h30. Muita informação e opinião e também debate aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Pablo, aquele centroavante que já atuou pelo São Paulo, Atlético Paranaense, estava no Sport, ele conseguiu a rescisão com o Sport para acertar com o Operário do Paraná. 33 anos, vai ser o novo reforço do time paranaense. E o Coritiba está negociando a contratação do Felipe Jonathan, jogador que disputou o Brasileirão pela equipe do Mirassol. Atleta, lateral esquerdo de 27 anos, está livre no mercado depois de rescindir com o Mirassol. E o Fluminense tem interesse na contratação do Adrielson, jogador que tem dificuldade nessa negociação. Ele está nos Emirados Árabes. O time dos Emirados Árabes, o Al Wasli, está pedindo 62 milhões de reais, valor que o Fluminense não quer pagar. Mas o Fluminense tem interesse na contratação do Adrielson, Batista. 17h15, olha, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua com a promoção. Chame aí os amigos, reúna a família e bora fazer aquela roda de bate-papo. E aí você poderá consumir lá o rodízio de pizza, que custa apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. 40 sabores. R$ 59,90. É promoção imperdível. E chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E tem balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, para fazer o happy hour, a partir das 18 horas. Vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas e refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. E você já sabe, né? O aniversariante ganha o rodízio de pizza se tiver um grupo acima de 10 pessoas. Chame pelo WhatsApp e reserve o local para fazer o seu happy hour. 974 10 6068 974 10 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Aproveite! Ouvinte no ar. Oi, Batistão. É o Maximiliano de Campinas, Jardim Eulina. Eu queria saber se o Guarani vai sair a SAF ou não vai sair a SAF. Porque tá difícil. Eles, quando pensa que vai sair, não sai. E obrigado. Eu que agradeço. O Breno Beretta está monitorando essa questão aí da evolução da SAF. O ouvinte quer saber em que pé está essa situação, hein, bebê?
Bom, Batista, as reuniões, né, estavam marcadas para esse mês de fevereiro e também início do mês de março. Aí o investidor pediu para cancelar as reuniões e está fazendo alguns ajustes nas propostas. Pelo que eu sei, ele quer que seja mais direto, até menos reuniões, se for possível. Para quê? Para acelerar o processo e para o Guarani virar SAF antes da Série C. É muito provável que o Guarani se torne SAF antes da Série C e, é claro, a SAF, todo mundo sabe, será do Roberto Graziano. Se aprovada pelos sócios, será vendida ao Roberto Graziano e muito provavelmente num período de 20 anos. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista. Tudo bom? Miranda. Ô, Batista. O time tá meio ruim, Batista. Não é bom colocar molecada, não, hein? E se toma uma goleada, Batista? Como é que faz? Entendeu? Se o time principal já tá perdendo, não ganhou uma. E se colocar a molecada em xeque? Toma uma goleada aí, como é que fica? Eu acho que tem que ir com o time principal e fazer um bom jogo contra o São Paulo. Beleza? Abraço, Batista, Miranda, Ponte Preta, beleza. Valeu, Miranda. Ele que se identifica como o sobrevivente. Abraço. Mais um. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo Lopes de Campinas, prospectando de Corpião, mano. Galera, é o seguinte, é entender a realidade. A realidade da Ponte Preta hoje é essa. Não tem grana, não tem o que fazer, né? Agora tá o novo presidente, vamos torcer para que dê certo, que... Eu vi a entrevista dele, parece que é um cara mais sensato, né? Diferente do seu Mark Eberlin, que contava muita mentira, ficava reclamando do passado. Não adianta você reclamar do passado e fazer do presente a mesma coisa, que nem não pagar ninguém. Então não adianta. Para fazer uma reclamação, você tem que ser melhor do que o outro. Mas vamos esquecer isso aí. Agora é uma nova era. Tem o Campeonato Brasileiro, né? Série B, montar um time bom, porque também esse time também que foi montado, tudo bem, tem o Transferban, tem tudo aí que aconteceu, né, os problemas salariais, mas pelo amor de Deus, hein, contratações péssimas, hein, você vê por esse volante que não vai jogar hoje, acho que é um dos piores volantes, David Braz, fizeram a mesma coisa, cara, naquela época quando caiu em 2022, trouxeram o tal de Dedé, né, jogador sem condições nenhuma de jogar num time profissional, né, já foi bom, mas hoje já passou, mas vamos torcer, que dê tudo certo, que o presidente aí consiga uns patrocinadores, que faça um time bom e vamos que vamos, beleza? Ponte Preta sempre. Abraço, Band. Abraço, muito obrigado. Dizem, né, que errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice. Já tinha acontecido com Dedé e aí já tinha acontecido antes com o Rodrigo Dedada. E a Ponte caiu no Brasileiro, da A para B. Aí repetiu o mesmo erro com o Dedé. E agora repete o mesmo erro com o David Braz. E olha que o David Braz, ele mostrou toda a incompetência dele pertinho, hein? Era só dar uma olhada lá no final da Avenida Ayrton Senna. Ele estava lá fazendo as lambanças dele no Guarani. Aí vem a Ponte, contrata o David Braz. O empresário dele deve ser um cara que tem uma argumentação realmente impressionante. Consegue convencer as pessoas com a fala, não com o produto, que o produto dele é horroroso. 17h22, mais um. Ouvinte é Augusto. 2 perguntas para o Breno Beretta. Boa tarde, Batista e amigos. Pergunta para o Breno Beretta: por que o Riuta não está sendo escalado nem no banco? E quando o clube vira SAF, o que é que acontece? O que muda? Diz aqui o Augusto de Campinas. Bom, um abraço para o Augusto, Batista. O Riuta, ele não está sendo colocado nem no banco por opção do treinador. Pelo que eu sei, Batista, o Riuta estaria um pouco abaixo nos treinamentos. Ele tem dificuldade na recomposição.
É isso que as pessoas do departamento de futebol alegam, né? Eu não assisto todos os treinamentos. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade, já eu vou contar detalhes, de assistir o treino. Ele é muito bom no 1 contra 1. É um jogador até bom de finalização, mas realmente, quando ele perde a bola, ele não tem a recomposição. Para a Série C do Brasileiro, eu acredito que o Ryuta Takahashi vai ser aproveitado. Aí seja o treinador que for, a permanência do Matheus Costa ou não, independe, eu acho que o Ryuta vai ser aproveitado na Série C. E respondendo sobre SAF, o que muda? O clube sai das mãos da diretoria do CA, do presidente do Guarani, vai para as mãos da SAF. O dono da SAF é quem vai mandar em tudo e ser o responsável pelos salários, por tudo que o Guarani tiver que pagar ao longo do tempo que for o contrato. E é claro que ele vai investir dinheiro. Para a SAF ser concretizada, ele vai fazer uma proposta de, vamos supor, olha, em 20 anos vou colocar, vamos supor, 100 milhões de reais. Eu estou chutando um valor, né? E ao longo desse tempo, ele vai colocar esse dinheiro, investir no departamento de futebol e também pagar dívidas do Guarani. O Guarani tem aí dividido uns 10 anos para pagar o restante das dívidas. Então ele será responsável por toda a situação financeira do clube. Se for o Roberto Graziano, realmente, se aprovada a SAF, a gente sabe que ele tem dinheiro. E ele vem fazendo uma boa administração do São Bernardo, que hoje, pelo que eu sei, está no nome do filho dele, estaria no nome do filho dele. Então é isso que vai mudar no Guarani. A saúde financeira, principalmente, o Guarani não vai ter mais esses problemas e pode ser que mude bastante todos os departamentos e se torne mais profissional ainda. É uma lei nova, mas me parece, até o Breno poderia dar uma estudada nisso, que não pode ter duas SAFs em nome de parentes. Então, no caso, o Roberto Graziano, a SAF do São Bernardo está no nome do filho. Aí ele não pode ter uma outra SAF, mesmo a SAF do São Bernardo não estando no seu nome. Não pode nenhum familiar ser proprietário de SAF. Mas eu estou falando isso de orelhada. Seria importante, viu, bebê? Dar uma estudada aí nesse assunto para ver o que é que diz a lei, né? Ó, já tenho aqui, Batista, o que diz a lei sobre parentes e controle, a proibição. A lei veda que um investidor ou parentes, pessoas ligadas a ele, possuam controle de mais de uma SAF ao mesmo tempo. Aí diz aqui, conflito de interesse. Essa regra visa evitar que um mesmo grupo familiar ou de negócios influencie resultados ou operações de clubes concorrentes. E realmente, né, por exemplo, vamos supor que o Guarani enfrente o São Bernardo nos próximos campeonatos estaduais que deve enfrentar. Como que fica? O Guarani sobe esse ano, vai o ano que vem para a Série B e o São Bernardo se mantém na Série B. Como que fica o conflito de interesses? Realmente, agora o que ele vai fazer? Se ele vai tirar do nome do filho, vender a SAF de lá para concretizar no nome de alguém aqui? Essa é uma boa pergunta, mas realmente não pode, Batista. 17h27, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você entraria com força máxima ou daria oportunidade a mais garotos da base no time titular na última rodada contra o São Paulo no Moisés Lucarelli? Eu colocaria o time titular, sabe por quê? Até em respeito aos outros participantes do campeonato. É assim que eu penso. Tem muita gente que vai me criticar por isso, mas eu colocaria a base titular para o jogo contra o São Paulo. Com as suspensões de Isaac e Diego Torres, quem você escalaria no meio campo do Bugre? Cauã Jesus, Cachoeira ou Ralf? Eu escalaria, se for trocar um jogador por outro, coloco o Ralf,
Farias como segundo volante e adiantaria ali o meio-campista mais conhecido como Natan Melo, como meia de ligação, e manteria os 3 atacantes. Eu faria mais modificações, mas eu acho que essa é uma modificação interessante para o jogo contra o Palmeiras, Batista. Essa é pro Pedro Piscinato. Carlos, Jardim do Lago. Boa tarde, Pedro Piscinato. É verdade ou mentira que a Ponte vendeu o terreno do Jardim Olinda? Uma fonte me falou. E você sabe dizer quantos processos de jogadores de base profissionais que jogaram e uns que não jogaram e tramitando no TRT? Carlos do Jardim do Lago. E aí, Pedro Piscinato? Vamos lá, respondendo ao Carlos. Primeiro, a Ponte não pode e nem vai vender o terreno do Jardim Olinda, até porque foi uma doação da prefeitura. Portanto, a Macaca não pode comercializar a área ali do CT do Jardim Olinda, portanto, não é verdade. E sobre os processos, todos os processos eu não tenho. A gente conversou recentemente aqui com a doutora Thalita, também com o doutor Torrano, presidente da Ponte Preta. São inúmeros processos que correm contra a Ponte Preta no TRT. Eu posso puxar, até se o Carlos quiser, uma lista dos jogadores que estavam pelo menos no ano passado e que entraram na justiça contra a Ponte Preta. Mas, neste momento, todos os jogadores que estão brigando na justiça contra a Macaca é um número muito extenso, Batista. Com relação ao Jardim Olinda, aliás, o ouvinte, ele disse, uma fonte me informou, tome cuidado com a fonte que está passando informação. Felizmente, você recorreu ao canal correto para pedir informação, porque o que tem de informação falsa, aí o cara fala, não, mas eu vi na internet. Parece que a internet valida qualquer tipo de informação. 70% daquilo que está na internet é tudo informação falsa. Na internet existem especialistas para tudo. O cara não sabe nem fazer, o cara não sabe nem por que as fezes do cabrito são redondinhas. Mas ele opina a respeito de tudo. Então a área do Jardim Olinda foi doada pela Prefeitura de Campinas em 1970. Vendida. Mas alguém vai lá e coloca essa informação na internet e muita gente acaba comprando a informação como verdadeira. Em 2014, o prefeito de Campinas sancionou uma lei que alterou os termos da doação original de 1975, justamente para permitir que o terreno pudesse ser utilizado também para fins comerciais e multiuso, o que, no caso, viabilizaria uma construção para a exploração, por exemplo, de uma arena naquele local. Então a lei foi modificada em 2014. Foi feita essa alteração. A alteração estabeleceu, por exemplo, que uma porcentagem da receita bruta gerada no local, caso fosse construída uma arena, seria destinada a fundos de apoio ao esporte amador do município, criando uma contrapartida para a administração pública como forma de aceitar a ampliação do uso de terreno. Então a arena, após 2014, poderia ser edificada, mas teria essa contribuição, né, que seria uma contrapartida. A renda estabelecida no local não seria totalmente da Ponte Preta. 17h34, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte mandando mensagem.
Boa tarde, Batista. Alguém sabe me dizer o valor da dívida tributária do Guarani? Eduardo Cury de Souzas. Não tenho no momento, né, a dívida tributária do Guarani. Podemos fazer o levantamento e posteriormente trazer aqui a informação correta a respeito de quanto é a dívida tributária do Guarani, tá bom? A Ponte Preta não tinha condição de ter montado aquele time campeão brasileiro. Agora paga com a queda no Campeonato Paulista, que financeiramente é melhor que o Campeonato Brasileiro pelo tempo de competição. Incompetência total. Ricardo do Von Zuben. Abraço para você, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, na abertura da terceira rodada da competição, jogando no Barradão em Salvador, o Flamengo conquistou a primeira vitória. Derrotou o Vitória pelo placar de 2-1. A rodada prossegue hoje com os seguintes jogos. Às 7 da noite, Mirassol e Cruzeiro. No mesmo horário, Chapecoense e Coritiba. 8 da noite, Atlético Mineiro e Remo. 9h30, São Paulo e Grêmio, Vasco e Bahia. Amanhã, às 7 da noite, tem Atlético Paranaense e Santos. 7h30, Fluminense e Botafogo. 8 da noite, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Tem Corinthians e Red Bull Bragantino. E fechando a rodada na quinta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio, tem Internacional e Palmeiras. Campeonato Paulista da Série A2. A Série A2 com jogos neste meio de semana. Competição que tem 15 rodadas na primeira fase. Os jogos que serão realizados hoje à noite. A partir das 7 da noite, Sertãozinho e São Bento. Também às 7, Água Santa e Ferroviária, Ituano e Inter de Limeira. 7h30, Votuporanguense e Taubaté, além de Grêmio Prudente e Monte Azul. 8 da noite, Oeste e Santo André, 15 de Piracicaba e São José. Na classificação da Série 2, depois de 8 rodadas, a liderança é do Ituano com 18 pontos, seguido por Ferroviária, Água Santa, 15 de Piracicaba, Votuporanguense, Juventus, São José e Santo André. Lembrando que os 8 primeiros classificados avançam na competição e os 2 últimos serão rebaixados. Nesse momento, a zona do rebaixamento
formada por Taubaté com 4 pontos e o São Bento Lanterna com apenas 1 ponto ganho. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 40 minutos até as 19h30. Informação e debate aqui no ar da Rádio Bandeirantes. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para entrar em contato diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17h41. Ouvinte continua participando, mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Batista, com relação à área doada pela prefeitura, que não pode ser vendida, é muito relativo. Depende dos acordos e contrapartidas, porque o Guarani Futebol Clube teve área doada e foi vendida. Edson Lencioni. A área doada para o Guarani, que ali é onde está o estádio Brinco de Ouro, existe uma parte que não pode ser doada. O estádio Brinco de Ouro está numa área de 86 mil metros quadrados, mas tem uma área que é tombada e não pode construir absolutamente nada. É aquela área de mata que tem ali no estádio Brinco de Ouro, na área onde está o estádio, as piscinas e também o ginásio de esportes. Aí tem uma parte que não pode ser vendida e que não pode construir absolutamente nada. Então a arrematação via carta feita pelo Roberto Graziano, é de uma área total de 54 ou 56 mil metros quadrados, ou seja, a parte tombada não entra nessa arrematação. E o estádio, aliás, o CT, que é uma outra área doada,
foi combinado que o Roberto Graziano vai construir para tomar posse. Para tomar posse do estádio, ele tem que construir uma área, tem que construir uma arena em qualquer área da cidade, em comum acordo com o Guarani, de 12 mil lugares. Até dizem que esta arena de 12 mil lugares pode ser construída no terreno que pertence ao Guarani, na rodovia dos Bandeirantes. O Guarani tem um terreno ali, pode ser lá. E o Roberto Graziano tem que construir um CT. Então ele toma posse do CT, que é uma área doada, mas tem que construir um CT para que o Guarani possa, portanto, aí é uma troca, né? É feita uma troca. Não foi feita uma venda, foi feita uma troca de área. Ele constrói um CT e aí ele toma, tem essa possibilidade dele ficar com o CT onde hoje tem o CT do Guarani. Tá bom, Edson Lecione, um abraço para você. Muito obrigado pela participação. Olha aqui, o ouvinte manda para cá uma mensagem. Batista pergunta para o Breno Beretta se o executivo Farney Coelho já está monitorando reforços para a Série C. Alex, da Vila Boa Vista. Série C começa dia 21 de abril, é isso? 21 ou 20 de abril a bola rola. E aí o Alex quer fazer uma pergunta para você, bebê. Coelho já está monitorando jogadores para a disputa da Série C. Em mais de uma posição, lateral direito, por exemplo. Mesmo o Rian jogando agora nessa reta final de Paulista, o Guarani está monitorando. E outras posições também. 17h45, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, começando o noticiário da Ponte Preta, vamos falar inicialmente sobre um assunto que bombou ontem aí nas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook também, a respeito de um suposto esquema de empresários na Ponte Preta. O que aconteceu? Começou a circular um áudio de uma mulher que diz que ela e o marido estavam negociando para o filho dela jogar na Ponte Preta, estavam negociando com um empresário, que esse empresário tinha acesso lá dentro da Ponte Preta e estavam negociando com esse empresário para colocar o filho para jogar na Ponte Preta. E ela diz no áudio que esse empresário cobrava um valor de R$120 mil. A gente tem o áudio aí e a gente vai ouvir agora. Daqui a pouco a gente já vai ouvir o áudio. A gente só está trazendo essa história até porque na noite de ontem, no final da noite de ontem, a Ponte Preta emitiu uma nota oficial e agora sim a gente vai ouvir o áudio que circulou aí durante todo o dia de ontem nos grupos de WhatsApp. Vou falar para você. Ele falou pro meu marido, ligou para mim e falou para mim assim, olha, eu já falei com o presidente da Ponte Preta aceitou a proposta, disse que tá tudo ok. E daí é o seguinte, a proposta é o seguinte, a Ponte vai fazer o contrato com o Renan de 1 ano, vai trazer a documentação dele para cá, vai colocar ele lá e daí jogar com ele. E o dinheiro vai ser pago, vai ter que ser pago depois que ele subir no bid, entendeu? Vai ter que ser pago para ele subir no bid, mas agora ele tá querendo que saia já pago antes, entendeu? Primeiro ele vai ir com essa conversa. Disse que tava tudo certo e, nossa... Daí, não, vem aqui, eu vou te dar o ingresso, vai ter um jogo aqui, o último jogo, acho que de dezembro, ele levou o Eduardo lá, entendeu? Ficou lá no meio do jogo para mostrar que ele era da Ponte, entendeu? A pessoa tirava foto com ele, daí apresentou o filho dele, falou que jogava na Ponte, e falou pro Eduardo que ele ganha bastante, assim, com vendas, entendeu? De jogador, e queria que o Renan que o Eduardo pagasse um aluguel pro Renan lá, entendeu? E era 100 mil que tinha que arrumar,
E veio agora falando agora que agora subiu, que a Ponte está querendo 120 mil. E aí, como eu disse, após toda a repercussão desse áudio circulando aí por todas as redes sociais, na noite de ontem a Ponte Preta emitiu uma nota de esclarecimento divulgada aí nas redes sociais. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver a imagem aí, e eu vou ler aqui a nota da Ponte Preta. Abre aspas, nota de esclarecimento. A Associação Atlética Ponte Preta informa que tomou ciência de áudio e post divulgado em rede social, notadamente por meio da página Ponte News, no qual são atribuídas ao nome do clube condutas e alegações de extrema gravidade. A Associação Atlética Ponte Preta esclarece de forma categórica que tais condutas não coadunam em nenhuma hipótese com os valores, princípios e atos praticados por seus membros, dirigentes, colaboradores ou representantes. Ressalta-se ainda que jamais chegou ao conhecimento de qualquer dirigente da agremiação denúncia dessa natureza, inexistindo até o presente momento qualquer comunicação formal ou informal que permitisse a adoção prévia de providências. Não obstante, diante da seriedade das alegações veiculadas, o clube informa que adotará todas as providências cabíveis, incluindo a instauração de sindicância interna para a apuração rigorosa dos fatos, bem como a lavratura de boletim de ocorrência, a fim de que os órgãos competentes promovam a devida investigação. A Associação Atlética Ponte Preta esclarece ainda que a pessoa citada no referido áudio não possui qualquer vínculo empregatício com o clube, tampouco detém procuração, autorização ou legitimidade para representar a Ponte Preta ou para contratar atletas em seu nome. O clube reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às leis, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar integralmente com a apuração dos fatos. Campinas, 10 de fevereiro de 2026, Associação Atlética Ponte Preta, fecha aspas. Essa foi a nota divulgada pela Ponte Preta a respeito deste assunto. Claro, deixando bem claro aí que a Macaca, a diretoria, vai contribuir com as investigações caso seja necessário. E agora, uma boa notícia pelos lados do Moisés Lucarelli. Faz tempo que a gente não fala de coisa boa pelos lados do Majestoso. Ontem o Batistão trouxe a informação aqui ainda dentro do Esporte em Debate que a Macaca havia começado a pagar os funcionários e pouco tempo depois que saímos aqui do ar, que o programa foi encerrado, a assessoria da Ponte Preta, de forma oficial, através do Paulo Santana, emitiu uma nota oficial que diz o seguinte, abre aspas, nota informativa. Nesta terça-feira, dia 10, a diretoria da Associação Atlética Ponte Preta iniciou o pagamento dos valores em atraso devidos a funcionários e prestadores de serviço, através de sua diretoria financeira. Fecha aspas. Então, a Ponte confirmando aí a informação que o Batista havia trazido com exclusividade aqui dentro do Esporte em Debate. As coisas parecem estar caminhando para um bom rumo dentro da Ponte Preta, a Macaca se ajeitando financeiramente, e hoje mais uma boa notícia, a diretoria acertou o pagamento dos salários que estavam atrasados dos jogadores desse elenco de 2026. Uma boa notícia, como eu disse, a gente espera que daqui para frente a gente só fale da Ponte Preta de dentro de campo, dentro das quatro linhas, que a situação financeira e também o extracampo da Macaca siga tranquilo, sem interferir dentro das quatro linhas. Falando um pouco de futebol, de olho na partida contra o São Paulo, que acontece neste domingo, 8h30 da noite, aqui no Majestoso. O técnico Marcelo Fernandes segue treinando a equipe, ele que terá o retorno do Pacheco. O lateral direito cumpriu suspensão na partida diante da Portuguesa. Ele havia recebido o terceiro cartão amarelo no Derby 213, cumpriu a suspensão na partida contra a Lusa e volta a ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Por outro lado, ele não vai poder contar com Tarek, que foi expulso já nos acréscimos,
da partida contra a Lusa, desde que foi regularizado, que pôde estrear com a camisa da Macaca. O Tarek foi titular nas 4 partidas e agora, não ficando à disposição, o Gustavo Teles deve retornar à equipe titular. E falando sobre a sequência da temporada, no meu destaque eu disse que a diretoria da Macaca estava de olho no mercado, buscando contratações para reforçar esse time. A gente viu que com esse elenco que disputou o Campeonato Paulista não tem a mínima condição de disputar a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B, um campeonato de 38 rodadas. Por isso, a diretoria está de olho no mercado, busca pelo menos mais 4 reforços, um zagueiro, mais um lateral esquerdo, um atacante de beirada e um centroavante. Essas são as 4 principais carências deste atual elenco da Ponte Preta. Como eu disse, a diretoria está trabalhando, o departamento de futebol, hoje comandado pelo Marco Ebelin, que tem o João Brigatti e o Ricardo Koyama também nessa função de contratação. E é claro, a Ponte espera também contar com os retornos de Serginho e Bruno Lopes, ambos emprestados ao Norte Esporte Clube, time de Minas Gerais. Batista. São 17h54, quero ouvir o CH, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é uma primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso no digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Atenção, são mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ô, CH, notícia importante. Ontem já falávamos aqui do pagamento para os funcionários e hoje pagamento para os jogadores. Esse mês de janeiro, né, não venceu ainda. A Ponte tem o hábito de pagar entre dia 20 e dia 30 do mês seguinte. Então, o pagamento de janeiro ainda vai vencer. Mas os atrasados a Ponte quitou. Então isso dá um norte. Até então tudo estava nebuloso, tudo estava com uma névoa muito forte. Agora, pelo menos, indica de que a Ponte pode entrar aí num caminho de normalidade para que entre na Série B numa situação muito melhor do que no Campeonato Paulista. Não é isso, CH? Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber como é que a Ponte arrumou esse dinheiro para colocar a casa em ordem. É uma curiosidade só. Gostaria de perguntar para o presidente como é que ele fez para arrumar o dinheiro. E não é para o Carlos Henrique, é para a comunidade pontepretana, porque dependendo da manobra financeira, eu não sei qual foi, pode ser prejudicial no futuro. O presente, você falou tudo que eu penso. Acho que tem que estancar, tem que dar uma tranquilidade, tem que colocar a casa em ordem para poder projetar agora, a curto e médio prazo, algo diferente. O clube precisa estar minimamente organizado para poder seguir sua vida até novembro. É um campeonato muito longo. São 9 meses de campeonato. 9 meses ou 8 meses, um pouco mais, um pouco menos. Então, para você atravessar tudo isso, todos os meses, você precisa minimamente estar com um elenco bem formado
e pagando os salários em dia. Nada de extraordinário. Agora, se você minimamente no campeonato da Série B, que vai ter um equilíbrio muito grande, tem muito time forte, bem mais forte que a Ponte em termos de elenco, você precisa alicerçar. Se você não alicerçar, você não vai conseguir fazer a travessia. E o alicerçar é organizar o clube. Tem que estar ali uma possibilidade de realizar o planejamento, como é que vai pagar os salários até o mês de dezembro. Tudo isso eles sabem que eles têm que fazer. Então, de maneira emergencial, repito, acho que é uma boa notícia. Veja só, né? Na Ponte a gente está dando notícia e dando ênfase a pagamento de salário, né? Essa é a notícia, o que tem para hoje. Não devia ser assim, né? Mas essa é a realidade, não é? Então, sem dúvida, dá para, na teoria, projetar algo diferente. Também não dava para piorar, né? Vamos combinar. E esse caso aí dessa denúncia tem que ser provada. Falar até papagaio fala, eu quero ver provar. Provar. Quem são as pessoas? Quem era o empresário? Então a Ponte está certíssima de querer saber tintim por tintim e quem acusou tem que provar. É assim que funciona. Ah, se acusou perfeitamente. Prova então. Prova. Tem prova? Não. Aí cabe processo grande em cima da pessoa, enfim. Quem for o responsável pela divulgação, eu nem sei quem foi, também não me interessa. Só que esse é um assunto para mim muito, muito simples de ser entendido. Tem que ser apurado, isso é caso de polícia para mim, não é? Então, a Ponte vai tomar as medidas dela e espero que esclareça o mais rápido possível, porque problema a Ponte tem um por dia no mínimo, não é? E esse tipo de coisa tem que ser tirado da frente de maneira urgente. Urgente, porque é a credibilidade do clube que todo mundo fica na dúvida, não é? Então, tem que esclarecer. E eu tenho certeza que a Ponte vai esclarecer isso e pelo menos minimizar ou tirar da frente mais um problema que assombra o Moisés Lucarelli, que não vive bons dias, Batista, infelizmente. E sobre o time que vai enfrentar o São Paulo, não tem o Tarek. Quem joga no lugar dele? Pergunta fácil essa, Batista. Tem o Teles, tem o Rodrigo Souza, tem outros meninos da base. Eu só tenho certeza de uma coisa, Batista, o Pacheco tem que voltar. Eu colocaria a força máxima dentro do elenco que a Ponte tem. Por respeito ao campeonato e tentar dignamente encerrar esse Paulistão pífio que a Ponte fez, né? Vergonhoso. Então, se eu sou jogador e comissão técnica, eu vou pro pau, vou contra o São Paulo e tentar fazer o melhor possível. Ninguém perde de véspera, eu acho que a Ponte joga em casa e tem chance? Tem, mas é improvável que vença. Mas seria legal que o time, na última partida do Paulistão, pudesse fazer uma apresentação pelo menos organizada, né? Correndo bastante, se empenhando bastante para dignificar a camisa da Ponte Preta e respeitar, né, principalmente o torcedor pontepretano, Batista. 18:02, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 7:30 da manhã até 5:30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Se não tem tempo durante a semana, vá
fazer as suas compras no sábado neste horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o treinamento no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela manhã, né? Inicialmente a entrevista coletiva com o William Farias, que hoje é o capitão do Guarani, e na sequência eu pude acompanhar todo o treinamento do Bugre. O técnico Matheus Costa tá tentando mexer no time para encarar a equipe do Palmeiras, né? Tentando deixar o time pronto, até porque ele vai mexer por necessidade. No gol, volta o Kaique França naturalmente depois de cumprir suspensão. Matheus Klaus foi bem, mas o Kaique França é o titular da posição. No meio-campo, ele não tem o Isaac, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não tem também o Diego Torres, que também está suspenso pelo mesmo motivo. Quem que vai para o jogo? Vai o Cauã Jesus. Cauã Jesus, que é meia de origem, no ano passado ele chegou a jogar pelas beiradas, né? Mas ele é meia de origem. Então ele vai ajudar também na marcação, pelo que eu sei, quando o Palmeiras tiver com a bola. Mas o jogador escolhido para ocupar a posição do Isaac vai ser o Cauã Jesus, que vai atuar ao lado do William Farias e também vai atuar ao lado do Natan. Esse é o tripé de meio campo do Guarani. Na direita, Guarani deverá ter uma novidade. O Rian deverá ser o escolhido pelo técnico Matheus Costa, até porque o Rafael vinha sendo improvisado na posição. Hoje ele atuou revezando com o Rian, mas pelo que eu sei, o Rian foi muito bem no jogo treino contra a equipe do São Bernardo e ele vai ter a oportunidade de jogar contra a equipe do Palmeiras. Lá na frente existe uma dúvida, se vai o Guilherme Parede ou se vai o Herbert em uma das beiradas, ao lado do Mirandinha e também do Luca. E a boa novidade é que o Kevin foi liberado pelo departamento médico, estava sentindo um incômodo muscular, mas vai ficar à disposição do treinador, pelo menos no banco de reservas. Bom, vamos ouvir o que disse hoje o William Farias. Inicialmente ele fala sobre a ambientação aqui em Campinas. Ele que tem 3 filhos, também veio com a esposa, e ele até citou algo muito legal, porque ele teve que ficar longe da família o tempo que ele passou no Novo Horizontino, e ele vai explicar o porquê. Eu tenho 3 filhos, né? O Enzo, a Lara e o Gael. O Enzo, ele é especial. E durante 2 anos eu tive que morar longe dele, né? Porque em Novo Horizonte não tinha o tratamento ideal para ele, né? Então foram 2 anos vivendo longe do meu filho, né? E eu não nem deveria estar falando isso, mas enfim, já que você me perguntou, né? Algo pessoal. E Campinas, cara, tem sido espetacular para a vida dele. Espetacular. Então aqui em Campinas a gente pode ter a nossa família toda completa, né? Minha esposa e meus 3 filhos, então a gente está junto aqui. Isso também já é de fundamental importância para mim, mentalmente. Ter todo esse tratamento, sabe? As pessoas que têm cuidado dele aqui, cara, são profissionais espetaculares também. A escola que os meus filhos estão estudando, a Lara e o Gael, né? Estão estudando. Eles têm gostado muito. O Gael só tem reclamado um pouquinho da chuva aqui, falou assim, cara, aqui tá chovendo muito e tal. Eu sou um cara mais caseiro, né? Então eu procuro ficar mais em casa, né? Gosto de ir na igreja aos domingos quando tenho a oportunidade. Então Campinas tem feito muito bem assim para mim, para minha esposa, para os meus filhos, né? E eu estou muito feliz, adaptado ao clube, à cidade. E se Deus quiser, e quem sabe a gente fica por mais tempo. Bom dia, William. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento de decisão, a primeira grande decisão que o Guarani tem no ano, né? Você que é um jogador acostumado com esse tipo de jogo, o que você está esperando
em relação ao Palmeiras, que talvez não seja o time titular, mas mesmo assim a gente sabe que todos os elencos do Palmeiras são complicados, né? Você falou bem, é o Palmeiras, né, cara? Uma camisa pesada, né? Historicamente aí tem conquistado bastante títulos, né, nesses últimos anos. É um elenco, se ele não tiver 2 times, tem 3 times, né, com boas condições. E tratando-se de jogos decisivos, assim, eu acho que desde o início do Paulista são jogos decisivos, né? Porque é um tiro curto, né? Desde o início a gente chega aqui com esse pensamento, né? Um tiro curto e desde a estreia aí você já tem que ganhar o próximo jogo, ele se torna decisivo, aí você vem um Santos pela frente e aí ele se torna mais decisivo ainda. Então, jogo a jogo, assim, a gente tem vivido decisões, né? E agora, cara, a gente tem que trabalhar forte aí, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe e, assim, nós temos um objetivo, né? Eles já conquistaram o objetivo da classificação e nós temos o nosso, que é classificar, então acredito que vai ser um grande jogo. Ô William, você e o Natan, vocês têm muita qualidade, né? E ficou evidente que vocês fizeram bons jogos ao longo do campeonato, né? Apesar de pouco tempo para entrosar, esse tipo de coisa. Mas em algumas partidas a gente percebeu que o time adversário com mais jogadores do meio campo acaba sobrecarregando um pouco vocês dois principalmente. Você acha que um jogador a mais, principalmente contra o Palmeiras, iria ajudar a dar uma consistência a mais se tivesse, por exemplo, um volante a mais ali junto com vocês, ou 2 meias ali nesse meio campo para povoar e vocês não perderem tanto o meio campo como foi em alguns jogos? Como que a gente pode responder essa pergunta assim? Alguns jogos a gente perdeu, outros não. Por exemplo, no derby a gente estava com 1 a menos e a gente teve um bom volume no segundo tempo. Então, é até difícil de te responder essa, fazer uma análise assim, né, desses 8 jogos assim, se a gente perdeu ou ganhou o meio campo. É evidente que quanto mais povoado o meio de campo, mais chance de você ganhar os duelos, né? E que também nem faz sentido isso que eu estou falando aqui, porque a gente estava com 1 a menos contra contra a Ponte Preta, né? E o Matheus tirou um volante e mesmo assim a gente teve um bom volume. Então, eu fico sem saber como te responder essa, você me perdoa. Ô William, pra gente que joga bola de vez em quando, de fim de semana, assim, já muda bastante o gramado normal para o sintético, né? E para vocês, jogadores, né, existe essa preocupação? Tem gente que fala que machuca muito mais no gramado sintético, ou a chance de machucar é maior. Você vê uma diferença muito grande, até contra o Guarani e a favor do Palmeiras nesse domingo? Na verdade, assim, a gente é acostumado a jogar bola né, como atletas profissionais, assim, em campos de gramas naturais, né? É óbvio que às vezes, por eles às vezes jogarem mais tempo, né, mais jogos em grama sintética, eles se adaptam mais rápido, né, ou já estão adaptados, né? O que nós temos que fazer é se adaptar o mais rápido possível, né, durante os aquecimentos, essas coisas assim, para que a gente entre em campo e saiba ali a velocidade, às vezes, de um passe que você tem que dar, ou às vezes uma marcação que você tem que fazer, né? O próprio goleiro, às vezes, um chute de fora da área, que a bola vem mais rápido, o kick da bola é diferente. Então isso aí a gente já está, né, assim, meio calejado aí de tanto falar e saber, né? O que a gente não pode ser pego desprevenido, né? A gente tem que fazer essa adaptação o quanto antes, né? Para que a gente tenha êxito aí nas marcações, nos passes, né? Nos chutes, às vezes, de fora da área, para que a gente saia de lá vitorioso. Bom, tá aí a palavra do William Farias. Hoje deu para ver no treinamento, até para reforçar o que eu pude ver no treinamento. O Matheus Costa trabalhando a parte tática mais uma vez. Ele revezou Rafael com o Rian, mas provavelmente vai o Rian, né? Deve ser o Rian o titular diante da equipe do Palmeiras.
Ele tem a dúvida ainda se ele vai colocar o Herbert ou o Parede, principalmente na questão de recomposição. Na questão de recomposição, o Guilherme Parede é um pouco melhor, eu não sei se isso vai pesar ou não na escolha, mas é claro que nos treinamentos que ele tem, ainda na quinta e na sexta, e eu sei que no sábado deve ser só bola parada, ou seja, tem mais 2 dias efetivamente de trabalho tático que o Matheus tem para escolher o time titular do Guarani. Eu vou passar um provável Guarani para encarar o Palmeiras, e é claro que ele está pensando bastante, eu estou falando bastante em recomposição, porque o Palmeiras é muito perigoso no ataque, independente se o Palmeiras vai com um time misto ou vai com um time reserva. Bom, provável Guarani de Kaique França no gol. Na direita, o Rian, estreando com a camisa bugrina. Na zaga, o Maurício Antônio Jonathan. Na esquerda, o Emerson. No meio-campo, o William Farias, capitão do time, que falou com a gente, ao lado do Natan e do Cauã Jesus na armação das jogadas. Lá na frente, a dúvida entre o Guilherme Parede ou o Herbert. Do outro lado, o Mirandinha. E no ataque como centroavante, o Luca. Deve ser essa a formação do Guarani para encarar a equipe do Palmeiras. Quer comentar um pouquinho a respeito do que disse o William Farias, também sobre o time? Aliás, Batista, não só o William Farias, até o Guilherme Parede falou aqui na Rádio Bandeirantes, naquela entrevista que ele deu quando ele chegou, exclusiva pra gente, que o jogador também pensa na cidade e na família para acertar com o clube. E veja só a questão do William Farias, né? Ele ficou 2 anos longe da família porque o filho, um dos 3 filhos que é especial, não tinha o tratamento em Novo Horizonte. E aqui em Campinas ele está se sentindo muito bem. Isso também reflete dentro de campo para a tranquilidade do jogador, né, Batista? Com certeza. Eu gosto muito, né, quando o atleta coloca o lado pessoal. Antes do jogador tem o ser humano, tem a família, e é bom a gente tomar conhecimento, né, das dificuldades que o atleta tem. Então, quando entra em campo, atrás dele entra toda uma história que pode, não tenha dúvida, dentro do campo fazer a diferença. Vamos comentar sim, mas antes deixa eu colocar aqui na roda Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço a todos os amigos do nosso Esporte em Debate. Queria dar uma passeada rápida aqui no nosso Fala Galera de hoje. Primeiro da Ponte, o torcedor pontepretano, você continuaria com o Marcelo Fernandes para a sequência do campeonato? Bom, a pergunta é para o torcedor pontepretano. Eu continuaria. Se tem alguém culpado aí, dá para a gente apontar o dedo para um monte de gente, menos para o Marcelo Fernandes, por aquilo que aconteceu no Campeonato Paulista. Em compensação, por aquilo que aconteceu na Série C, se tem alguém que a gente tem que dar relevo pela atuação, além dos jogadores, claro, é para o treinador Marcelo Fernandes. Então eu continuaria com ele, sem dúvida nenhuma, e é importante ouvir aí a opinião dos torcedores da Ponte também. E Tigrão, o Fala Galera... É só uma alteração, né? Porque entrou aí um tema que foi abordado em outros programas. O tema de hoje, você entraria com força máxima ou daria oportunidade a mais garotos da base com relação ao jogo da Ponte contra o São Paulo? Entraria com força máxima. Eu acho que a Ponte não pode ficar aí à mercê de mais vergonhas dentro do Campeonato Paulista. Entra com força máxima, leva a garotada para o banco, utiliza o que for possível utilizar, mas entra para endurecer o jogo contra o São Paulo. Até porque tem terceiros interessados e a Ponte não pode, de repente, levantar qualquer tipo de dúvida com relação à sua seriedade, que é muito grande e é muito tradicional dentro da competição. Então tem que entrar pensando em ganhar o jogo, pensando em dar uma alegria
mesmo que sem maiores efeitos e consequências para este campeonato, para o torcedor. É sempre importante ganhar de um grande. Então eu iria com todos os titulares. Então vamos ver se é sopa requentada, o Fala Galera do Guarani também, ou essa é de hoje? Não, essa é de hoje. Às vezes, né? E olha que hoje é quarta, não é nem segunda, hein? Com as suspensões de Isaac e Diego Torres, quem você escalaria no meio-campo do Bugre? Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Ralf ou outro? Eu escalaria Cauã Jesus, até porque ele já está escalado, segundo o doutor Guarani, que é o Breno Beretta. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e saiba mais. Transforme o sabor da sua vida e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ô, CH, qual é a nota do William Farias? E o que você achou da entrevista do volante bugrino? A entrevista muito boa. Ele é um sujeito muito inteligente, né? Fala fácil, bem articulado. E do futebol dele, Batista, ele tem crescido de produção. O problema dele não é técnico, é preparo físico. E eu fui percebendo, depois no início um pouco abaixo, que ele foi ganhando corpo, foi se condicionando e melhorou efetivamente o seu trabalho ali na frente da zaga bugrina. Tem a qualidade do seu passe. É um jogador que eu tenho a impressão que ao longo da temporada, caso fique, ele vai ajudar muito o Guarani. Eu ficaria, por exemplo, com ele. Agora, tem um aspecto físico que aí não é comigo, eu tô embasado em cima das partidas que eu assisto. Ele melhorou fisicamente e a tendência é crescer devagarzinho um pouco mais. Eu não sei se você quer saber agora ou deixo para depois, mas eu queria, né, falar sobre a provável escalação do Guarani nessa partida importante contra o Palmeiras. Pode ser, Batista? Vamos acompanhar aqui o noticiário do Guarani, né? A sequência, e aí o Breno vai dar o time provável e aí você já vem na sequência com o comentário. Olá, Breno, seguindo. Bom, Batista, um provável Guarani, né? Já vou passar o provável Guarani de Kaique França no gol, o Rian na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio ao lado do Jonathan Costa e na esquerda o Emerson. No meio-campo, William Farias, capitão que falou com a gente, ao lado dele o Natan e também o Cauã Jesus na armação das jogadas, e lá na frente a dúvida entre o Guilherme Parede ou o Herbert, ao lado deles o Mirandinha e também o Luca. Deve ser essa a formação do Guarani. O Kevin hoje treinou normalmente. Um detalhe,
Durante parte do treinamento, quem entrou no lugar do Luca foi o Herbert. O Herbert também foi testado, não só no lugar do Guilherme Parede, mas também no lugar do Luca. Esse foi um detalhe. Um outro detalhe que eu acabei flagrando no treinamento, até acabei de mandar pro Elton Grimaldi, pro Lucas, foi o Rafael Donato. Rafael Donato já treinando com chuteira. Ele está fazendo a parte de transição com esses dois jogadores aí. Ou seja, Rafael Donato está fazendo a transição. Eu não sei se ele vai ficar no banco, acredito que não, porque ele ainda não treinou com bola, mas quem sabe o Guarani passando diante do Palmeiras, ele fica à disposição já para a sequência da temporada. E tem um detalhe, o CH tocou num detalhe importante, a questão física. Como os jogos da Série C do Brasileiro são apenas aos finais de semana, é claro que o Guarani terá jogos no meio de semana da Copa do Brasil, mas não o ano inteiro, eu acho que isso favorece os jogadores mais velhos. William Farias, por exemplo, vai completar 37 anos em junho. O próprio Rafael Donato, que acabou se machucando, outros jogadores que se machucaram, como o Maranhão, que é a segunda contusão dele muscular. Eu acho que jogos aos finais de semana, como acontece na Série C, vão favorecer bastante esses jogadores mais velhos e que têm a parte física, é claro, por serem mais velhos, um pouco mais abaixo. E a questão, por exemplo, do Ralf, né? O Ralf que tem 41 anos, também favorece. E eu sei que o Guarani, pelo menos os homens que hoje estão no Guarani, querem muito que o Ralf fique para a Série C do Campeonato Brasileiro, Batista. Bom, CH, duas questões, né? Uma certeza colocada aí pelo Breno Beretta. Vai mudar o esquema tático, porque até então o Guarani vinha utilizando um zagueiro, a Rafael Rodrigues na direita. Agora entra um lateral de ofício, que é o Rian. Então o que é que muda? Cauã Jesus vai ocupar a vaga deixada aí pelo Isaac e, por consequência, né, também não terá aí o Torres, que está também suspenso, que coincidentemente os dois meias que o Guarani tinha, o titular e o reserva, estão suspensos. Então joga o Cauã Jesus, ficando a dúvida somente no ataque, que é exatamente onde está o ponto crucial, que o Guarani vai ter que fazer gol diante do Palmeiras. Ainda não inventaram um jeito de ganhar a partida sem meter a bola na rede. E aí tem essa dúvida no ataque entre o Parede e o Herbert. E aí, CH? Bom, a entrada do Rian não muda o esquema tático, na minha opinião, tá? Do time. O Rafael tá jogando como lateral, mas ele não avança só vai até o meio campo. E o Rian, o treinador conhece, me parece que foi ele que pediu para contratar o rapaz, tem confiança no rapaz e se o Breno tá dizendo que vai jogar, né? Não é na informação do Breno. Essa coisa fora de casa, não sei se ele vai mudar por ali. Mas de qualquer maneira, eu vou na informação do Breno. No meio-campo, eu faria diferente, né? Eu tiraria o Parede do time, eu acrescentaria o Ralf para fazer um quadrado de meio-campo, Ralf, Farias, Natan e Cauã Jesus, e na frente 2 de velocidade, ou o Garoto e o Mirandinha. Ele não vai fazer isso. Ele não vai tirar o Parede do time, sabe por quê? Além do amor incondicional, futebolisticamente falando, do treinador para com o jogador, o Herbert entrou mal no último jogo contra o Botafogo. Então ali ele poderia ter cavado a titularidade no jogo sequente. Não cravou. Jogou mal, como todo mundo jogou. Então ele não vai mudar no Parede, ele não vai mudar no Luca e não vai mudar no Mirandinha. Essa é a minha opinião, tá? E no meio campo ele tira um meia, coloca o outro, tá tudo certo. O lateral, se ele colocar para jogar, tá tudo certo também, porque ele conhece bem o jogador, então deve saber efetivamente o que tá fazendo, né? Do outro lado tem um grandão. Jogando com titular ou reserva tem um grandão. Então, em primeiro lugar,
antes das escolhas, ele precisa se entender com os jogadores dele por que eles não estão combatendo. Por que o Guarani não foi intenso? Eles devem ter tido a conversa tete a tete para saber o que aconteceu contra o Botafogo, que o time não jogou, não competiu. E se jogar com a leseira que jogou contra o Botafogo, passa vergonha diante do Palmeiras. Então, eu acho que esse assunto já foi abordado e espero que o treinador tenha colocado na cabeça dos caras que o Guarani, ele tem possibilidade matemática, não é? É improvável que vença o jogo ou um empate, mas pode acontecer. Se batalhar muito, tem que correr o que correu contra a Ponte. Se não, Batista, o resultado final da porfia nós já conhecemos. E você, Tigrão, estas alterações que o time do Guarani terá diante do Palmeiras em Tigrão? Batista, eu gosto e gostaria de chamar a atenção para um fato, apesar de eu não ter falado sobre a entrevista até certo ponto emocionante, né? Quando fala de família, de filhos, de uma atenção diferente, especialmente para um filho que requer cuidados, né, em função de tudo aquilo que foi falado aí, que o Novo Horizonte não tem o tratamento que o menino precisa e tal. É sempre emocionante e é sempre gratificante para todos nós que somos pais ver a emoção do jogador, o cuidado do jogador, né, ao falar da família, de todos os filhos, da esposa, enfim. Foi muito boa a entrevista. E eu, além da parte pessoal, que nem todo mundo tem esse desprendimento de às vezes falar a respeito, ele também falou de futebol. E numa das respostas, num dos encaixes que ele fez, ele acabou, não de forma textual, mas ficou implícito naquilo que ele falou, que ele é a favor do 4-4-2. Ele disse, claro, que tendo um jogador a mais para povoar o meio-campo, a gente, com outras palavras, ele disse, corre o bom risco de ganhar o setor, de ficar mais com a bola, enfim. Ele se declarou, só para não deixar passar batido, um adepto de preferência ao meio-campo com mais jogadores. Então, vamos lá, vamos nessa. Isso, de um capitão do time, pode ter influência. E eu gosto das alterações, né? Porque o Rian, se está treinando bem, tem que jogar no lugar de um que está improvisado, que é o Rafael Rodrigues. E de outro que toda vez que está entrando está indo mal, que é o Cicinho. E tem o Ian Henrique, que deve começar nos próximos dias aí, o Guarani passando, se não passar já para a Série C, deve começar a brigar pela posição de titular também, mas nesse momento não está aí cotado para jogar. E é Henrique, que estava lá no Inter de Porto Alegre e voltou para o Guarani. Então gosto da entrada do Rian. Nas demais posições, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson são aqueles que vêm jogando, me parece os melhores nesse momento, para completar aí a defesa. Aí Farias, Natan e Cauã Jesus. Tá aí o tripé de meio campo e não o quadrado, como poderia ser montado. E eu gosto da entrada do Cauã Jesus, porque tem dois meias que brigam pela titularidade. Isaac, né, e o Diego Torres. E os dois estão suspensos. Então o jogador mais indicado é o Cauã Jesus, como a gente até já falou aqui no Fala Galera. E dali para frente é o BO, né? Ele escala Parede ou Ebert. Então eu tiro o ou e começo com o Ebert, com o Luca e com o Mirandinha. E você quer que eu tenha um pouquinho mais de zelo com a análise? Quer que eu vá um pouquinho mais fundo? Eu não teria o ou, seria Ebert numa beirada, direita, Mirandinha na outra beirada, à esquerda, e
não começaria o jogo com o Luca, pela falta de intensidade. Ele não tem o Maranhão contundido e que tecnicamente também vinha muito mal, além da falta de mobilidade e aparentemente fora de forma. Então eu colocaria o Kevin. Então eu faria com Herbert, Kevin e Mirandinha. Mas o meu time é muito próximo desse daí. Como ele tá sem os meias, fala, puxa vida, até o capitão diz que prefere um meio-campo mais povoado e tal. Tira um dos atacantes, tira o Parede e joga com Kevin e Mirandinha, por exemplo, faz 4 no meio. Mas especificamente para esse jogo, faltam opções para o meio-campo. Especialista, mais ou menos, também vai ali para uma adaptação, é o Cauã Jesus. Eu não vejo o Cachoeira, o Guilherme Cachoeira, eu não o vejo com características para fazer um quarto homem aí de meio campo ou para fazer o único meia. Não vejo. Acho que ele é um jogador para jogar mais adiantado. Pelo menos pelo pouco que vi do jogador até agora. Mas ele deu uma assistência pro gol que deu a vitória pro Guarani no derby, o bonito gol do Herbert. É verdade. Mas ele estava no corredor ali, no funil, não no corredor. Ele estava no funil. Ele estava na penúltima bola como um ponta de lança ali, né? Então, dizer que ele vem de trás, vai organizar o meio-campo, não vejo essa característica no Cachoeira. Aí não tem o Isaac. Aí não tem o Diego Torres. E aí? Faltam opções. Quem que seria um outro volante? Né? O Ralf. Mas aí você vai com 3 volantes e com um meia improvisado. Então, especificamente nesse jogo, eu que sou partidário, prefiro, a não ser que você tenha 3 feras indiscutíveis lá na frente, e um meia que desequilibre, e 2 volantes que joguem e que marquem, aí eu tô querendo aqui o Manchester City, aqui na Avenida Princesa do Oeste, ou ali na Praça Francisco Ursaia, que é um pouco para cima. E a nossa realidade, nosso buraquinho aqui é bem para baixo, bem para baixo. Então, com jogadores de nível técnico com muito boa vontade, apenas razoável esse nível técnico apenas aceitável, né? Para você fazer o 4-4-2, tem que ter mais opções. Então, especificamente nesse jogo, né? Eu faria os 2 volantes, adaptaria sim o Cauã Jesus ali e faria os 3 na frente, mas sem o Parede e sem o Luca, com os 2 que eu falei aqui, Kelvin e também com Herbert, que não é o John Herbert, que foi um grande ator de telenovelas, teatro e de cinema. São 18h36. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. E aí, tá preparando aquele churrasco para o feriado do Carnaval. Então, já vai pensando em produtos Seara para agradar no seu churrasco, não é mesmo? Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o peru é saboroso como presunto e leve como peito de peru. 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara
no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, aí tem estacionamento coberto no local para sua tranquilidade. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h41, hoje até 19h30. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade, com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a sua família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar nas suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para 2026 ser realmente ainda mais
divertido. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Boa noite, diz aqui o ouvinte Rafael de Campinas. Na minha opinião, deveriam dar continuidade no trabalho do Matheus Costa. Vejam quantos técnicos bons passaram por aqui e fizeram sucesso em outros times. Exemplo, Mozart saiu daqui escorraçado pela torcida em 2023 e conseguiu 2 acessos para a Série A nos anos seguintes, inclusive sendo campeão em 2025. Abraço para você, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Ô Batista, eu, como torcedor do Guarani, eu gosto de ir no Brinco e assistir um Guarani dominante, um Guarani impetuoso, um Guarani organizado, um Guarani que jogue pra frente, que crie chances de gols, tá? Mas não, eu gostaria de ver um Guarani jogando, o Guarani fazendo com o Botafogo aquilo que o Botafogo fez com o Guarani. Dominou completamente o jogo o Botafogo. Aí, a gente vai no campo esperando ver essa dominância do Guarani, mas não, o que a gente vê é a dominância do Primavera, a dominância do Santos, do Botafogo, a gente fica naquela agonia assistindo aquele futebol, o time sendo amassado, massacrado dentro do Brinco e tal. Aí eu te pergunto, a responsabilidade é de quem sobre isso? A responsabilidade é do técnico incompetente que não consegue armar um time organizado, com linhas compactadas, avançando e recuando juntas. Então é isso. Isso cansa o torcedor ir no Brinco e ver o time sofrendo dessa forma. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Mauro do Planalto. Pergunta para o CH o que ele acha desse time para enfrentar o Palmeiras. Kaique França, Rian, Jonathan Costa, Maurício, Rafael, Emerson. São 3 zagueiros, né? E o Emerson Barbosa na lateral. William Farias, Natan Melo, Fabrício, Mirandinha e Kevin. Quem é Fabrício, hein? É o segundo volante, Batista, que inclusive atuou diante do São Bernardo nesse meio de semana e foi bem. Ele veio para ser o reserva do Igor Pereira, só ficou no banco até agora. Até esse momento ele não entrou, mas dizem que ele treinou muito bem, né? Que ele participou bem do jogo treino contra a equipe do São Bernardo. Fabrício Dias. Bom, então esse time dele tem 3 zagueiros e 3 volantes. E aí, CH, o que você acha? Ele tá... Aliás, ele completa aqui o ataque, né? Faltou o ataque. É um 3-5-2. Na frente, Mirandinha e Kevin. O que ele está querendo é colocar um ônibus, um container na frente do gol e, consequentemente, dificultar o time do Palmeiras. 3 zagueiros e 3 volantes é muita coisa, apesar da força do Palmeiras. A melhor maneira de você se defender numa partida de futebol é ficando com a bola. Essa é a melhor maneira. Então você tem que encontrar o equilíbrio daqueles que marcam, mas daqueles que jogam também. Você não pode só pôr marcador, né? 3 zagueiros, 3 volantes, pode até jogar com o terceiro zagueiro, sem nenhum problema, laterais é isso mesmo, tá tudo certo. Só que do meio campo para frente você tem que... Gostei do ataque, Mirandinha e Kelvin, são 2 que eu gosto bastante. Agora o meio campo eu não colocaria 3 volantes. Se você sugerir, por exemplo, você jogar com o Faria, com o Natan, Cauã Jesus, é uma alternativa, não é?
nessa composição. Mas eu acho que isso que o ouvinte está sugerindo, dificilmente o Matheus Costa vai colocar em prática, Batista. Batista, como sempre, estou ouvindo a melhor equipe esportiva de Campinas. Um abraço a todos e em especial ao Tigrão. É o Paulo Piscinato, sempre com as informações... Não, e ao Paulo Piscinato, sempre com informações precisas. Quem que é? Ou erra o sobrenome ou erra o nome, hein? É o Vicente de Limeira, mandando um abraço para você, Paulo Piscinato. Um abraço pro Vicente, já fui me chamar de Pedrinho, Pedrão, Pepe, Pazinato, mas Paulo Piscinato foi a primeira vez. É a primeira vez, né? Paulo Piscinato é a primeira vez. E mandou um abraço também pro Tigrão, diz que é fã do Tigrão, Vicente de Limeira. Ô, Vicentão, um abraço para você. Conheço bem aí, tenho família aí, familiares. A minha esposa é de Limeira. Inclusive, nesse momento, ela está aí em Limeira. Está aí com a netinha, com a Luísa, com as outras pessoas da família. Daqui a pouquinho deve estar voltando aí. Chega mais à noite. Obrigado aí, obrigado pela audiência, hein, Limeira. Um abraço a todos vocês aí. Você tem que arrumar um apelido, viu, Pedrão? Vê o caso do Tigrão. Ninguém erra. Tigrão. Ninguém erra. Eu vou pôr um apelido nele. Cuidado, Tigrão. Não. Acho que melhor não, hein? O Tigrão não é o melhor indicado. Não. Vocês vão gostar. Você quer ver como que ninguém erra mais? Tuxê. Mas o que tem a ver? Ele lembra, assim, a fisionomia... Vai aquela dizer fisionomia bonita. Que ele parece com uma tartaruga, não vai falar isso. Angelical, aquela figura infantil que a gente tanto curtiu. E ela a tartaruga Tuxê, e é masculino, o Tuxê, era uma tartaruga, mas era do sei lá, era sexo masculino, eu acho. Também nunca ouvi falar tartarugo. Era Tuxê e Dundum, no desenho animado... A criação imortal de Hanna-Barbera. São dois, né? O Hanna e o Barbera, não é um só. Era uma dupla do desenho animado que ilustrou, que alegrou a nossa infância, com TV de preto e branco e tal. E a tartaruga Tuxê era rápida no gatilho, rápida na espada, rápida no raciocínio. Né? Não tinha nada de tartaruga lenta, não. E o Piscinato, ele tem esse semblante angelical da tartaruga Tuxê. Então mete Tuxê nele que cola. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tuxê e Dundum. Pra quem tá no YouTube. Olha lá. Tuxê, ué. Olha que maravilha. Eu voltei aqui agora umas 6 décadas. Tinha aí 8, 9 anos. Curtia muito isso daí, mas demais da conta. Um desenho animado. Era a nossa alegria, né? Ficava em casa lá, tinha a TV preta e branca. Opa, sessão desenho, vamos ver. Depois que voltava da aula, né? Da escola e tal. Do trabalho, já trabalhava quando era criancinha. Então, vamos lançar Tuxê no Pazinato aí. Ninguém erra mais. Ô Batista. Oi, bebê. Um detalhe a respeito do Palmeiras, né, que realizou hoje pela manhã o último treino, né, para enfrentar a equipe do Internacional amanhã. O time está praticamente definido com o Carlos Miguel, com o Kelvin, com o Murilo, com o Gustavo Gomes e o Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e também o Vitor Roque.
Qual que é o destaque em relação a isso? Todos os noticiários estão dizendo que por conta do Palmeiras jogar na quinta-feira, ou seja, amanhã, 9h30 da noite, e o Palmeiras ainda tem o benefício de voltar no avião que é da Leila Pereira, né? Então logo na sequência já pode voltar para São Paulo, mas mesmo assim todo mundo em São Paulo está dizendo que vai colocar o time reserva no final de semana, o Abel Ferreira, para descansar a equipe, porque já está classificado a próxima fase. Então eu acompanhei aqui vários noticiários de quem cobre o Palmeiras, todo mundo está dizendo que domingo o Palmeiras vai entrar com o time reserva. Eu acho que nem isto vai colocar o time reserva contra o Guarani. Provavelmente, né? Porque joga na quinta, dificilmente o técnico, pode ser até que o Abel coloque alguns titulares no banco. Se o caldo engrossar, como tem 5 substituições, aí ele pode ser que ele coloque os titulares. Agora, de início, não há a menor possibilidade. Batista, boa noite. Quero dar os parabéns a todos da sua equipe da Band. Vocês são os melhores do rádio e da TV. Uma pergunta. Li hoje que o Bruno Lopes e o Serginho voltarão à Ponte para a Série B. Procede? Abraços, Marcel Grota. Abraço, Marcel. E aí, Pedro Piscinato? Procede sim. A ideia da diretoria é contar com esses 2 jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Os 2 estão emprestados ao Norte Esporte Clube, um time da primeira divisão de Minas Gerais. O Bruno Lopes tem contrato com a Macaca até maio de 2027 e o Serginho até o final desta temporada, até o final de 2026. E a tendência é que os 2 retornem sim para a disputa da Série B, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de tricolores. Tem o São Paulo recebendo o Grêmio, 9h30 da noite nesta quarta-feira no estádio No Morumbis, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O provável São Paulo do técnico Hernan Crespo, Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Mike, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Inhazo Dias, Luciano e Caleri. Já o Grêmio de Luiz Castro com o Everton no gol, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner, Leonardo e Mardon, Noriega e Arthur, TT, William e Amuso, Carlos Vinícius no comando de ataque. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio. A bola rola hoje, quarta-feira, 9h30 da noite no Morumbis. Tem São Paulo e Grêmio.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h59 até 19h30. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal da empresa, a Mites Beef cuida de tudo para fazer um serviço de churrasco em domicílio perfeito. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Anote o telefone para você falar com o Denilson. 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Fala sério, hein, Batistão e companhia. Tom Saquete Bugrino. A que ponto chegamos, né? Guarani já passou muito por isso. E agora a rival, né? Nessa situação, sem pagar ninguém, a ponto de virar notícia, pagar atrasado, virar uma notícia boa. A que ponto chegamos, né? Vamos lá. Bugrão vamos pra cima. Mais um. Gente, um abraço aí pro CH. Não sei se o Tigrão, o Gleger tá por aí. Um abraço pra eles também. Alex Santana. Tô por aqui. Já em Olambra aqui, passando por Olambra, sentido Arthur Nogueira. Ô Batista, eu vou começar pelo que eu acabei de ouvir aí do Breno, né? Entrevistando aí o William Farias. O Breno disse que ele vai passar pela primeira grande decisão aí no jogo contra o Palmeiras, né? Na verdade, a grande decisão do ano aí que o Guarani teve, o Guarani perdeu, né? E foi contra o Botafogo, valendo classificação, valendo Copa do Brasil, e o Guarani... Então essa vai ser a segunda. A primeira o Guarani perdeu. Em relação ao Isaac, o Isaac nunca é desfalque. O Isaac não jogar é reforço, né? Eu vi aí o comentário de que o
o Ryuta não está sendo aproveitado porque recompõe muito mal, né? O Isaac também perde a bola, não marca ninguém. Não volta, olha, se esconde atrás do volante o tempo todo, tá? Então hoje o comentário é esse aí. Um abraço a todos e fora Matheus Costa. Abraço, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Batista, tenho visto aí todo mundo, né, essas atuações pífias dão margem para todo mundo achar que conhece de futebol e saber melhor que o técnico. Não deixo de impor a responsabilidade ao próprio técnico por, de fato, ter tido várias falhas, mas assim, é óbvio que gostando ou não gostando, quem teria mais habilidade para escalar, que é quem treina, é ele mesmo, né? Mas tirando esse comentário à parte aí, cara, eu tenho visto bastante crítica do time do Guarani, merecido por atuações ruins, mas tem um jogador em específico que eu vejo ser poupado, e de fato, eu acho que já deu, cara, que é o Emerson na lateral esquerda. Ele é aquele tipo de jogador, ele jogou bem nos jogos anteriores, mas ele não tem jogado absolutamente nada, cara. É um cara que, tipo assim, parece ter habilidade, ele conduz a bola ali meio que entre as intermediárias, mas ele é ruim na defesa. A maioria dos gols do Guarani saem jogados em cima dele, e eu não consigo ver praticamente um cruzamento. Eu acho que, se eu não me engano, nesse Campeonato Paulista inteiro, eu acho que ele acertou um cruzamento que eu lembro. E o resto eu queria até saber se o Breno aí tem os scouts dele, cara. Ele não acerta um cruzamento, cara. E não tá chutando no gol. O passado ele fez um gol lá que ele chutou, ele não chuta no gol, ele não cruza, cara. Toda vez que ele vai cruzar, ele acerta. Ou ele erra completamente o cruzamento, ou ele acerta em cima do marcador. Me ajuda pra ver se tem esses scouts aí, porque o pessoal, ele parece uma promessa, né? Mas assim, cara, pra mim, esse tem sido um dos piores lados do Guarani. E alguém que parece que é poupado aí da crítica por parecer ser um jogador de futuro, mas que, ao meu ver, tem sido muito ruim, mas muito ruim no Guarani. O Otamu já passou da hora do Renan Castro assumir aí, e que quando entrou, achei que jogou melhor que ele, tá? Pelo menos na marcação ele é melhor, com certeza. Queria ver o comentário de vocês sobre isso. Um grande abraço. Abraço. E aí, Breno, tem o scout do Emerson Barbosa? Eu não tenho, mas vou pesquisar. Aliás, eu falei com uma pessoa hoje importante a respeito do futebol do Guarani, que falou algo parecido com o que disse o nosso ouvinte, né? O Emerson, quando ele chega na linha de fundo, ele tem errado muitos cruzamentos, e isso ele precisa corrigir. Em jogos importantes, ele chega na linha de fundo e erra o cruzamento. Ele que foi um jogador importante o ano passado, mas eu acho que depois que ele renovou o contrato, caiu muito o futebol dele. E o ouvinte tem razão também. O Renan Castro, todas as vezes que entrou, ele foi muito bem, tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que o Emerson, se ele não ficar esperto, ele perde a posição muito rapidamente. E eu concordo que ele está devendo muito, mas eu vou procurar o scout com relação a cruzamentos do Emerson. Você faria essa troca, Tigrão? Renan Castro no Emerson Barbosa? Faria. Mas eu não faria assim, ó. A partir de hoje, o Renan Castro é o titular e o Emerson vai para o banco. Não. Eu continuaria com o Emerson na titularidade e faria em 3 jogos. Agora não sabemos quantos jogos o Guarani fará antes da Série C. Mas eu estou falando em regime normal, campeonato em andamento. O Guarani pode fazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, não sei. Depende. Se ele passar se ele se classificar ganhando ou empatando com o Palmeiras, ele tem garantido pelo menos mais um jogo. Se passar, tem mais 1, 2. Se passar, vai para a final, mais 2, 4. Então ele tem de 1 a 5 jogos no Paulista e depois tem a Série C. Então eu estou falando isso num campeonato em andamento normal e não em férias. E não em hiato de intertemporada. Não. Eu faria o seguinte, agora, para a sequência da temporada com as competições em andamento. Emerson, titular. Primeiro tempo, jogou bem ou jogou mal? Normalmente tem jogado mal, o ouvinte tem razão. O Emerson começou muito mal, depois subiu, teve um pico, aí desceu um pouco, estabilizou e agora caiu de novo. Não está no estágio tão baixo como quando ele iniciou no Guarani, que a gente ficou assustado. Está acima. É um jogador interessante,
bate bem na bola e tal, mas não está num bom momento técnico, nem apoiando e nem defendendo, concordo com o ouvinte. Mas não dá para chegar e falar, a partir de amanhã você é banco. Eu faria assim, ó, como ele normalmente não vai produzir aquilo que já produziu, começa com o Emerson uma partida, segundo tempo Renan Castro, inteiro, já volta do intervalo. No outro jogo, avalia, lógico, qual foi o desempenho, repete a operação, Emerson, titular. Segundo tempo, Renan Castro, avalia de novo. Quem é que tá rendendo mais? O Renan. Terceiro jogo, Emerson, cerca, Renan Castro, novo titular. E você, CH, faria a troca na lateral esquerda? Batista, eu colocaria o jogador aos poucos, não mexeria aí não. Eu não entendo, apesar dos cruzamentos errados e sem precisão do Emerson, isso é verdade, mas eu colocaria o atleta em questão, essa é a colocação, mas aos poucos, continuaria com o Emerson. Ouvinte no ar. Olá, Bandeirantes. Carlos Batista, CH. Queria fazer uma pergunta para o Breno. Ô Breno, você tem acompanhado muito, a gente tem observado muito seu trabalho aí no Brinco de Ouro e a gente fica muito feliz com a sua abordagem, seu trabalho aí no Brinco de Ouro com o Guarani. O Matheus tinha sido demitido, correto? E eu pergunto, futuramente, se o Matheus for demitido, quem vai contratar um novo treinador? É o Graziano ou é o Rômulo aí? O Rômulo? O CA? Ou o Farden? Quem vai contratar um novo treinador? O Guarani já pensa em peças para o meio de campo, para lateral, um centroavante. E há uma possibilidade de fazer uma proposta para o Rodrigo Andrade, Breno? Boa noite, Edson Guilherme de Hortolândia. Responde ao Edson Guilherme e também ao cachorro dele que participou aí. Cachorros são sempre simpáticos, Batista, adoro cachorros. Aliás, um abraço para o Edson, obrigado pelas palavras. Bom, com relação a treinador, cachorros é uma boa... são sempre simpáticos. Um abraço pro cachorro. Pensei que você ia falar isso, pô. Cachorro é simpático, eu também adoro cachorro, mas cachorro manso, hein? Tem cachorro, rapaz, tá louco, pô. Um dia veio um pra cima de mim, tava fazendo uma caminhada aí à noite, pensando na vida dura. Pô, o cachorro, quando ele me viu, parece que ele tinha visto o capeta na frente dele. E ele veio babando. Ó. Olha ele. Vem pra você ver, vem. Aí, cara, eu deitei no chão. O cachorro era muito grande, muito feroz. E eu não tinha nada pra me defender. E também não ia bater no bicho, coitado. Tem que me defender, mas é difícil, né, bater num animal. Aí eu deitei no chão e me fingi de morto. Ele me lambeu o rosto, lambeu o cotovelo, lambeu lá pra baixo também. Falei, esse tá morto mesmo, foi embora. Principalmente a hora que ele lambeu as partes baixas, ele falou, confirmado o óbito. Aí ele não me atacou, me salvei. Bom, falando sobre o que o Edson me perguntou a respeito do treinador, quem que vai contratar ou quem que vai manter, eu acho o seguinte, olha, pelo que eu tenho pesquisado, independente do que acontecer domingo, eu acho que o Matheus Costa vai permanecer no Guarani. Por que que o Matheus Costa vai permanecer no Guarani? Porque o Graziano gosta do trabalho dele. Já ficou claro naquela possível saída, e não foi o Graziano que mandou, mas ele foi ouvido também a respeito da permanência do Matheus, e daí ele acabou permanecendo. E quando o Matheus foi contratado, quem também citou o nome do Matheus foi o próprio Graziano. Faz muito tempo que ele está no Guarani, ajudando o Guarani, então ele tem a palavra no Guarani como opinião, não como ele que manda no Guarani. Mas a partir do momento que a SAF for vendida, é ele que vai mandar 100%. E ele gosta muito do trabalho do Matheus.
Só se acontecer algo domingo, por exemplo, do Guarani tomar uma goleada histórica, o que eu acredito que não vai acontecer. Mas pelo que eu tenho percebido nos bastidores, independente da situação, eu acho que o Matheus vai permanecer para a Série C do Brasileiro. Vamos às notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Pauta 1. O Palmeiras inscreveu John Arias no Paulistão e o meia colombiano reforça a equipe de Abel Ferreira para a fase final do estadual. Verdão registrou o contrato do jogador no bid da CBF e ele já está regularizado para jogar. No entanto, Arias será baixa nos próximos 2 jogos. Contra a Internacional, Campeonato Brasileiro, quinta-feira, e Guarani pelo Paulista, domingo, 8h30, em Barueri. O jogador só chegará ao Brasil no final da semana. Pauta 2. Santos não terá Neymar e Gabigol no duelo contra o Atlético Paranaense, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam daqui a pouco, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. A dupla foi preservada por causa do gramado sintético. Neymar está recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto que Gabriel sente dores musculares. Ambos devem retornar ao time na partida contra o Velo Clube pela última rodada do Campeonato Paulista. Pauta 3. Maurício do Palmeiras se naturalizou paraguaio e pode jogar a Copa do Mundo de 2026. Meia tem um pai nascido no país vizinho e está apto a ser convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. Jogador que chegou a defender seleções brasileiras de base, avaliava essa possibilidade desde 2022 e agora decidiu, realmente se naturalizou e poderá jogar a Copa, na próxima Copa do Mundo. Ele que surgiu, Maurício, no Internacional. E aí, Breno, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre os jogadores do Santos, o Neymar e o Gabigol, né? Vai ter sempre essa situação de jogadores importantes de clubes que não têm gramado sintético não participarem de jogos como esse. Até porque eles estão sendo preservados para o final de semana que o Santos precisa ganhar para, é claro, confirmar a classificação no Campeonato Paulista. E a partir de agora, o Neymar eu acho que vai jogar todos. Por quê? Porque ele precisa se confirmar na Copa do Mundo. O mês que vem tem a última convocação antes da Copa do Mundo e o Neymar precisa estar 100%. Eu acho que não jogar essa partida no gramado sintético contra o Atlético Paranaense, tudo bem, o próprio Gabigol, né? Mas a partir do final de semana, o time do Santos vai estar jogando pelo Neymar e o Neymar vai ter que estar se desdobrando, porque são os jogos finais para ele disputar a Copa do Mundo. A gente precisa muito do Neymar na seleção e a seleção precisa do Neymar. E é claro que o Santos, naturalmente, ao longo do ano, vai precisar muito do Neymar para não tomar o sufoco que foi no ano passado, para não cair para a Série B do Brasileiro, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar do Maurício do Palmeiras, que está se naturalizando paraguaio. É muito inteligente da parte dele, ele que tem... não sei se familiares ou nasceu no Paraguai, coisa do gênero, ou tem parente, bom, enfim. Ele vai disputar uma Copa do Mundo, provavelmente. E ele não faria isso se não tivesse uma sinalização do técnico da seleção paraguaia que vai para a próxima Copa do Mundo, não é? Então eu entendo, né? É estranho, mas eu entendo porque ele está objetivando aí na carreira dele disputar uma Copa, e eu acho que para a carreira de um jogador de futebol é muito importante ir à Copa do Mundo, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje? A sua opinião, hein, Tigrão?
Essa história do Maurício, ele é brasileiro e se naturalizou, sabe por quê? O pai dele, pai do Maurício, estava lá no Cruzeiro antes de vir para o Palmeiras, ele é paraguaio. Então ele se naturalizou e agora ele está se autoconvocando, né? Porque a partir do momento que ele se naturaliza, ele pode disputar a Copa do Mundo, ele tem dupla nacionalidade. Como ele nunca jogou na seleção brasileira, ele pode jogar pelo Paraguai. A pergunta que fica é a seguinte: será que o treinador do Paraguai o quer? Porque no Palmeiras ele não é titular, né? Ele joga quando o titular não pode jogar, quando tem desfalque, quando é time misto, aí ele deve jogar contra o Guarani. É bom jogador. Eu gosto, canhoto, bate bem na bola, mas ele é muito irregular e não é um jogador de intensidade. Então agora, legalmente, pelo regulamento estabelecido pela FIFA, qualquer jogador que tenha dupla cidadania ou dupla nacionalidade e não tenha jogado pelo seu país de origem, onde ele nasceu, ele pode atuar pelo país para o qual ele também se nacionalizou, para o qual ele também é cidadão. Pode, mas precisaríamos perguntar para o treinador do Paraguai também, dentro dessa situação que o Maurício, se fez isso, só pensando em jogar a Copa do Mundo, porque pela seleção brasileira ele não vai, será que ele já tem algum tipo de informação privilegiada? Ô Maurício, acerta aí essa questão aí da nacionalidade, que você será convocado e vai para a Copa. É uma dúvida que eu tenho, se é uma iniciativa dele ou se isso está sendo teleguiado pela própria Associação de Futebol do Paraguai e pela própria comissão técnica da seleção paraguaia. Tiago Custódio, boa noite. Sou o Tiago da barulhenta Rua Barreto Leme. Em tempos de futebol pobre, relembrar alegra a alma sofrida. Tigrão e demais, quem vocês preferem? A classe, elegância e técnica do Evair ou a força, explosão e velocidade do Luizão? Grande abraço. Começo com você, Tigrão. Ele endereçou inicialmente, né? Perguntou também para os demais, mas iniciou com a pergunta para você. Dois gigantes da camisa 9 com estilos diferentes. Dois fazedores de gol. Ele qualificou bem, né? Estilo, classe, elegância do Evair contra a explosão, a força, a chegada, a presença diária do Luizão. São duas feras, é uma pergunta muito interessante. Cada um no seu quadrado, cada um no seu estilo. Mas difícil, hein? Mas eu vou optar pelo Luizão, porque o Luizão foi campeão do mundo e o Evair não. E você, Bebê, qual é a sua opinião? Realmente muito difícil, até se fosse para escolher hoje qual dos dois colocaria nesse time do Guarani. Mas eu vou optar pelo Luizão também, porque eu acho que o Luizão foi mais goleador por onde ele passou do que o Evair, que foi goleador também, mas eu acho que o Luizão foi mais artilheiro. E você, CH? Dois grandes jogadores, mas eu fico com o Luizão. Eu também fico com o Luizão. Até porque, né, vi mais o Luizão jogando no Guarani do que o Evair. Mas hoje seria muito difícil escolher um ou outro. Eu, se fosse o treinador, colocaria os dois para jogar no meu time. E agora na lata. Responde na lata. Nem todos estão achando graça na promessa feita pelo Frank Illich, torcedor do Manchester United, que decidiu não cortar o cabelo até o time conquistar 5 vitórias consecutivas. Há 1 ano e 4 meses, deixando os fios crescerem, o britânico acabou chamando a atenção além do esperado, inclusive do ex-jogador Wayne Rooney. O ídolo do clube criticou a situação,
afirmando que a busca pela 5ª vitória seguida deveria ser o foco e não a expectativa em torno do corte de cabelo do torcedor. Rooney chegou a ironizar, dizendo que talvez Frank nem quisesse que o time vencesse, já que perderia os holofotes ao cumprir a promessa. Na sua visão, a atitude do torcedor é uma demonstração divertida da paixão pelo clube ou acaba desviando a atenção do que realmente importa para o Manchester United? Eu começo com você, CH, qual é a sua opinião? Para mim é caça-clique, né? Cria uma situação dessa, é muito divertido isso. Eu não vejo nada de mal, mas isso está cheirando caça-clique. Sabe como é que é, né, Batista? E você, Breno Beretta, qual é a sua opinião sobre o tema? Também acho que é para chamar atenção mais do que ajudar o clube, porque dessa maneira ele não ajuda em nada. Eu acho que é chamar atenção. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Essa moda pega por aqui. Precisa ganhar 5 pro cara cortar o cabelo. Ia ter cara que ia pisar no próprio rabo de cavalo. O cabelo ia ficar maior que o corpo. E aqui em Campinas, para ganhar 5 em seguida, meu Deus do céu. Vai ficar não, mas só para contribuir com você nesse aspecto, né? Eu tô lendo aqui a coluna do Carlo Carcani. O Carlo Carcani é um amigo nosso e escreve muito bem. Se o Frank fosse pontepretano, a espera teria sido pequena. A Ponte ganhou 6 jogos a 144 dias, sequência que começou na estreia do técnico Marcelo Fernandes no dia 15 de agosto de 2025. Se o Frank fosse bugrino, seu cabelo estaria bem abaixo da cintura. A última sequência do Guarani, 5 vitórias, foi no Paulistão de 2012, quando o Bugre chegou à final contra o Santos de Neymar. Seriam 14 anos de espera, ou exatos 5.102 dias. Estaria pisando no rabo de cavalo. E fora essa sequência aí do Marcelo Fernandes, que foi realmente muito boa, mas você já mete aí mais de 140 dias, já tá cabeludão de novo, hein? São Paulo considera a sequência de Alisson inviável e quer negociá-lo para aliviar a folha salarial. Volante perdeu espaço com Crespo depois de negociação frustrada com o rival Corinthians e não é relacionado a 8 jogos. Na sua opinião, Tigrão, ainda existe clima para Alisson no São Paulo em 2026? Eu acho o Alisson muito bom jogador. Existe clima, mas quando o São Paulo mandar o Crespo embora. E você, CH, qual é a sua opinião aí sobre o tema? Sem clima, vai sair do São Paulo. E você, Breno Beretta? Também acho que sem clima e vai sair do São Paulo. Vamos lá, CH, mesmo com o triunfo sobre o Vitória na noite de ontem, o Flamengo segue decepcionando na temporada 2026. Ontem foi a primeira vitória do Flamengo no Brasileirão. Qual é a sua opinião? Está decepcionando? Ganhou, mas não convenceu. Está decepcionando sim, teve pênalti perdido, defesa do Rossi, batida pelo Vitória do Kaiser, né, atacante que jogou aí na Ponte Preta. E quem jogou melhor a partida foi o Vitória. Só que o Flamengo ganhou. Continua decepcionando. E você, Tigrão, qual é a sua opinião aí sobre o tema? Não encaixou ainda o Flamengo. Ainda estamos esperando o Flamengo 2025, que ainda não veio para 2026. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Evoluiu um pouquinho, mas continua decepcionando, Batista.
Pedro Piscinato, dá um destaque final aí da Ponte Preta, diz aí, Pedrão. Batista, ontem você trouxe a informação que a diretoria havia iniciado os pagamentos dos funcionários que estavam atrasados e hoje, mais uma boa notícia, a diretoria acertou também pelo menos o salário de dezembro dos jogadores, o salário de janeiro. Tem aquele acordo de acertar até o final do mês seguinte, mas as coisas estão caminhando para rumos melhores na Ponte Preta e a gente espera que siga assim pelo restante da temporada. Valeu, Pedrão, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno Beretta, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Acho que dá tempo, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô, Carlos Batista, Everton de Campinas, cara, sou louco com esse programa seu aí. Aí, vamos lá. Batista, por que não coloca os moleques, pô? Ó, tem o Dentinho, tem o Mirandinha, tem o moleque da base aí agora aí. Ele fica assistindo com o Luca, Parede e Maranhão. Coloca os moleques, o moleque é rápido. Ah, mas o moleque da base, ele subiu agora, tal. Mas aí, todo jogador que sobe agora se destaca. É a mesma coisa, vamos usar o caso do filho do Robin lá, Robin Júnior lá. O técnico do Santos não coloca o moleque pra jogar, mas quando o moleque entra, ele tem diferença. Entendeu? Coloca essa molecada pra jogar. Joga nos 4-4-2 ou 4-5-1. Pronto. Abraço, mais um. Boa noite a todos aí da mesa. Batista, Tigrão, CH, enfim. Ó, aqui é o Gil, Ponte Pretano. O negócio é o seguinte. Todo título tem um preço. Todo time que é campeão é porque teve os melhores jogadores. Então, o natural é todo mundo vir em cima dos jogadores e desmanchar o time. E a Ponte Preta, ela foi campeã com o título nacional da Série Brasileira da Série C. Então, ela está pagando o preço. Mas, independente de rebaixamento, valeu a pena esse título. É isso aí, pessoal. Um abraço. Abraço, muito obrigado, Alcimar, Nova Europa. Boa tarde, amigos. No Guarani, acredito que ele possa adiantar o Natan Melo e colocar um volante que foi contratado para substituir o Igor. E Ralf, meio tempo. Na frente, ele vai com um Parede mesmo, só para recomposição. Ele não vai colocar o time na frente, Palmeiras A, misto B ou C. Vai vir pra cima, abraços ao Cimar, Nova Europa. E acabou! Amanhã tem mais. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Na sequência vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Coisa linda, meu Deus, hoje é quarta ainda, calma, João. Quarta-feira, dia de futebol, dia de campeonato brasileiro e dia de encontro de tricolores. São Paulo e Grêmio vão jogar logo mais às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Pedro Martelli, os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale, João Paulo Capelanes e Lucas Bueno estarão nessa também. E a gente vai aqui no Esporte em Debate falar muito desse jogo, mas também dos assuntos importantes e relevantes desta quarta-feira, que ainda não é coisa linda, mas tem muita coisa importante pra gente tratar e debater. Calma, calma, segura a onda aí. Calma.
Calma. O senhor chegou hoje muito entusiasmado, meu. Cara legal, cara. O senhor chegou muito entusiasmado hoje. Calma, segura a onda aí. O pessoal já viaja amanhã, não? Pro carnaval? Já tem uma galera que mete o biruta ou não? Acho que tem muita gente já. Amanhã o pau vai cantar já, né? Eu achei hoje, boa noite, eu achei São Paulo mais vazia hoje já, né? Vazia hoje já? Vocês não acharam? Eu achei. Levei 1 hora pra eu acho que hoje primeiro trabalho. Questão da chuva vazio, 1 hora. Mas não é a tinha média bastante de 1 hora. trânsito hoje também. É a média de 1 hora. Mas hoje tava demais. Bom, é o seguinte, vamos lá então, olha, 7h32, a produção é do Lucas Bueno, com Beto Rebeck e Michel Lopes na Central Técnica, o Alexandre Marques está no Switcher e o Gustavo Tomás está cuidando das nossas redes sociais. Vamos lá então, vamos antes de qualquer coisa, né, já informar, tem bola rolando, jogos começaram